O poder aeroespacial está cada vez mais relevante nos conflitos modernos. Desde a Operação Tempestade do Deserto, os planejadores militares estão cada vez mais optando por empregar a força aérea como o principal componente para a degradação do inimigo e obtenção de efeitos que atinjam o centro de gravidade que levam à vitória mais rapidamente. Hoje, o canal Aviação Militar explicará o planejamento das operações aéreas num contexto de operações conjuntas, conforme a doutrina das principais forças armadas do Ocidente. Esse vídeo é de alta complexidade, uma vez que aborda conhecimento visto em escolas militares de altos estudos e é passado ao longo de alguns meses, e aqui foram condensados em poucos minutos. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Ajudem a produção de mais conteúdo sobre o poder aeroespacial. Quando assistimos imagens de ataques aéreos em um conflito, podemos não perceber o que está por trás dessas ações e quais os efeitos buscados com as mesmas e de que forma eles contribuem com a operação conjunta que se desenvolve. Conforme vimos no episódio anterior, o planejamento das operações aéreas é um misto de ciência e arte operacional. E tudo começa com a decisão política de empregar o poder militar para a resolução de uma crise, que não pôde ser resolvida por outros meios, sejam eles diplomático, econômico ou mesmo político. Embora muitas pessoas acham que o emprego de aeronaves é algo flexível a ponto de ordenar as decolagens, a atacar alvos aleatórios e agir conforme a reação do inimigo, o planejamento das operações é algo muito mais complexo e necessita de extrema coordenação com as demais forças componentes no teatro de operações, atuando de maneira orquestrada e buscando efeitos sinérgicos que visam atingir os centros de gravidade do inimigo, colapsando sua capacidade de combate, o que contribui para se atingir o estado final desejado para aquele conflito bélico. Após a conclusão do planejamento conjunto, o comandante da Força Aérea Componente, o qual é responsável por conduzir todas as operações aéreas naquele teatro de operações, possuindo o controle operacional dos meios que foram adjudicados para essa missão, inicia o minucioso planejamento das operações aéreas que segue 7 passos. O primeiro passo é a iniciação do planejamento, quando o comandante define prazos e prioridades para os planejadores, emitindo suas diretrizes para seu staff, e realiza as coordenações necessárias com os demais órgãos de sua força aérea e com o escalão superior, nesse caso o comandante do teatro de operações, que na maioria das vezes é um oficial general do Exército, em função do teatro predominantemente terrestre. O segundo passo é a análise da missão, que é considerado o ponto mais importante do planejamento, uma vez que fornece a base para todos os demais planejamentos e ações necessárias. É nessa fase que as diretivas políticas, estratégicas e operacionais são analisadas minuciosamente. As informações sobre o oponente e suas próprias forças são aperfeiçoadas. Os centros de gravidade são levantados e as listas de alvos são priorizadas, bem como os desdobramentos dos meios são refinados, os riscos iniciais analisados e todas as informações do ambiente são levantadas, fornecendo assim subsídios para que o comandante determine suas diretrizes, a fim de que os especialistas conduzam o planejamento sob sua supervisão. O terceiro passo é o desenvolvimento dos conjuntos das linhas de ação, quando os planejadores começam a determinar como empregar o poder aeroespacial para poder cumprir aquilo que foi determinado no passo anterior. Algumas sugestões de linhas de ação são levantadas, determinando quais forças serão empregadas, quais tipos de operação, quando serão desenvolvidas, onde e com qual objetivo. As LA podem diferir no tempo e espaço, bem como nos meios empregados nas missões e esforços conjuntos necessários. Por exemplo,
Para uma determinada campanha, pode ser montada uma linha de ação com duas frentes com ataques pelo mar e pelo continente, e uma outra linha de ação concentrando esforços em uma frente única, apenas pelo continente. Os passos 4 e 5 se referem ao refinamento das linhas de ação, uma vez que são analisadas, simuladas por meio de jogos de guerra e comparadas a fim de se verificar quais podem ser mais adequadas para serem adotadas. O passo 6 refere-se à aprovação das linhas de ação que serão adotadas pelo comandante do componente aéreo. A fase de planejamento se encerra com a emissão do Plano de Operações Aéreas, dando início à fase de execução, quando as unidades aéreas cumprirão missões estipuladas pelo Centro de Operações Aéreas, seguindo as diretrizes e regras de engajamento determinadas pelo comandante da Força Aérea do Teatro de Operações. Diariamente, os especialistas em planejamento de operações aéreas seguem uma lista de alvos visando o colapso do centro de gravidade inimigo, fazendo com que os efeitos produzidos forcem o inimigo a cometer erros e auxiliando assim o atingimento do estado final desejado para o poder militar na campanha conjunta. Essas novas teorias do emprego do poder aeroespacial foram empregadas a partir da Primeira Guerra do Golfo e mostram a revolução na guerra aérea desde então. Novos pensadores como Boyd e John Warden foram essenciais para essas mudanças. Agora, podemos ter uma ideia do esforço de planejamento e organização necessários antes que a primeira bomba atinja o território inimigo. E não é apenas decolar e lançar o armamento em qualquer alvo que vai garantir o sucesso no emprego do poder militar. Isso é o que diferencia forças profissionais de amadoras. Chegamos ao final de mais um conteúdo. Contamos com sua curtida e inscrição. Obrigado e até o próximo vídeo.